Bom dia, igreja. Para quem não me conhece, sou o pastor Eduardo. Sou casado com a mulher mais linda desse planeta Terra, a pastora Sheila. Quem não conhece também, estava fazendo o momento de dízimos e ofertas. Queridos, sem mais delongas, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Josué. E eu tenho toda a certeza que Deus já começou a fazer conosco nessa manhã aquilo que vai ser ministrado aqui. Então, parece que o Senhor está sinalizando. Josué capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ler do 13, aí vamos começar o capítulo 6 até o versículo 5, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Conforme você for encontrando, se você puder ficar em pé em reverência à palavra. Quem não tem uma Bíblia, vai estar no telão. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem de meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Feche os teus olhos. Curva essa cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos, Deus, de podermos, Senhor, ler a Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Teu Espírito já está fazendo no nosso coração, em nós, nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derrubado fortalezas, muralhas na nossa mente, no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo encontre em nós liberdade, Senhor, para poder destruir aquilo que precisa ser destruído, Senhor. E que possamos Te adorar como o Senhor é digno de ser adorado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Então, queridos, Jericó... Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Jericó, conhecida também como a cidade das palmeiras, pode ser considerada a cidade mais antiga do mundo. Com aproximadamente 11 mil anos de história. E também, uma curiosidade, é a cidade mais baixa do planeta, com 229 metros abaixo do nível do mar. Então, vou pedir para o pessoal da mídia colocar aquela foto ali das muralhas de Jericó, só para a gente se situar um pouquinho. É possível, Fábio? Ó. Então, isso é o que se acredita que eram as muralhas de Jericó, com algumas escavações. Inclusive, na parte da arqueologia, foram encontrados fragmentos dessas muralhas realmente inteiras, como se elas tivessem chapado ao chão.
Então, uma prova daquilo que o Senhor fez nesse dia incrível para a história de Israel e para a nossa vida também. Queridos, aqui, o povo de Deus, ele tinha saído do Egito, passado pelo deserto. Então, ali no versículo 12, antes do que nós lemos no capítulo 5, fala que eles comeram dos primeiros frutos da terra em que eles estavam. Eles tinham atravessado o Jordão, tinham circuncidado todo o povo que não era circuncidado, e o maná tinha cessado. E aí então, voltando um pouquinho à história, no capítulo 1, Deus entrega e fala com Josué que ele deveria ser forte e corajoso para continuar aquilo que Moisés tinha feito, aquilo que ele tinha iniciado, a libertação do povo. Deus usou a vida de Moisés para poder libertar o povo do Egito. E Deus fala para Josué 3 vezes: seja forte e corajoso. 3 vezes Deus repete isso para ele. E aí também o povo fala para ele: Josué, seja forte e corajoso. E aí então é quando nós começamos aqui nessa história incrível, porque Josué, ele enxerga um homem com uma espada desembainhada, e sabe aquele cabra bem bravo assim, e fala: ei, quem é você aí? Você é dos nossos ou é contra nós? Tem que ter coragem. Porque um cara com uma espada desembainhada, e aí ele faz essa pergunta. Então Josué, ele tinha recebido da parte de Deus, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele recebeu essa coragem de Deus. Ele recebeu essa ousadia da parte do Senhor de chegar para esse homem e fazer essa pergunta. Então, o texto vai continuando aqui nos falando que a resposta que vem já meio que dá no meio de Josué. Ele fala assim: nem uma coisa e nem outra. Eu não sou a favor e nem contra. Porque aqui se acredita, queridos, que esse anjo, esse homem com essa espada desembainhada, essa teofania, ou seja, esse momento em que Deus se apresentou na terra, seja o próprio Jesus antes de encarnar. O próprio Logos de Deus, o Verbo de Deus, o príncipe do Senhor. Aquele que comanda todo o exército celestial. E aí como que Jesus, ou esse comandante aqui desse exército, como o texto fala, como que ele poderia dizer que ele tem um lado? O lado dos inimigos ou o lado daquele povo que estava adentrando aquela terra? Na verdade, aqui mostra que o Senhor, ele não tem lado, porque ele é perfeito, justo, e ele é a própria verdade. E todos aqueles que ferem a verdade, todos aqueles que praticam injustiça, a sua justiça recai sobre esses. Então é por isso que ele responde a Josué: olha, não é uma coisa e nem outra. E aí ele continua: venha na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então, queridos, ou a gente aprende com essa história sobre obedecer a Deus, ou nós podemos estar debaixo do juízo de Deus. Essa história, ela fala muito sobre obediência, ela fala muito sobre aquilo que nós precisamos fazer conforme o Senhor orienta. E foi isso que esse homem, ou o próprio Cristo, falou para Josué. 1 Samuel 15, 22 fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ter um coração obediente. Então aqui ele está dizendo: ei Josué, escuta o que eu tenho para te falar agora. E aí a palavra vai nos mostrar que Josué, então, quando ele diz isso, ele se prostra com o rosto em terra. Ele se curva diante dessa pessoa, desse comandante do exército. E se você olhar em alguns outros textos bíblicos, você vai perceber que
que os anjos, quando apareciam, eles não recebiam a adoração. Eles diziam: ei, não me adora, eu sou um servo de Deus como você. Mas aqui, essa figura, ela recebe a adoração de Josué. E ele não só recebe o fato de Josué se prostrar com o rosto em terra diante dele, mas ele diz assim: ei, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Então, aqui, é como se o Senhor estivesse dizendo para Josué: eleve o nível da sua adoração. E eu creio que é isso que o Senhor deseja fazer conosco nessa manhã. Que da mesma forma como o povo visualizava e via aquelas muralhas da cidade de Jericó, gigantes, aquelas muralhas enormes. Então, eles olham para aquilo, Josué vê aquilo e fala: nossa, que coisa incrível, que gigante é esse. Quanto maior forem as muralhas, quanto maior forem as dificuldades na nossa vida, quanto maior forem as lutas que nós precisamos travar, maior precisa ser o nível da nossa adoração. Maior precisa ser o nosso nível de entrega. Então, Josué, achando que já a sua adoração era suficiente naquele momento, estando de joelhos, o comandante fala: tira as sandálias dos pés. Então ele tira. A Bíblia diz que ele descalça as sandálias, coloca os seus pés no chão e passa para um nível de adoração que até então ele não conhecia. Até então, Moisés tinha tirado as sandálias quando teve um encontro com Deus através da sarça ardente. Mas agora Josué tem o seu próprio encontro com o Senhor. O Senhor encontra com ele e diz: tira as sandálias do pé. E muitas vezes, o nível da nossa adoração, nós chegamos num lugar em que nós achamos que já temos domínio, controle da situação. Nós achamos que a forma como nós adoramos a Deus, ela já está estabelecida, já tem um padrão, e então achamos que não precisamos mudar de nível. Mas não, o Senhor quer nos levar a um novo nível de adoração. Os homens ouviram na quinta-feira aqui sobre a palavra de Ezequiel, que fala sobre as águas que fluíam do templo. Então eu vejo que o Senhor ele vem num crescente nessa semana falando sobre essa questão da adoração. Amém? Então esse homem ele vem desafiar Josué na adoração dele. E sabe, nós precisamos aprender a adorar em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24, um texto bem conhecido, mas resumindo aqui, fala que nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar o Senhor em verdade, mas como que é você adorar em verdade? Você sabe como que se adora a Deus em espírito e em verdade? Em espírito, com o próprio Espírito Santo habitando em nós, com tudo que somos, com a essência do nosso ser, porque nós acreditamos que somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Há certas controvérsias sobre isso, mas não vou entrar nesse detalhe, é muito complexo. Mas precisamos adorar em espírito e em verdade. Então, em espírito, na essência do nosso ser, em verdade, quer dizer quando nós expressamos, quando nós declaramos os atributos de Deus, aquilo que Ele realmente é. Então, quando nós dizemos assim, Deus é santo, nós não somos desafiados a dizer que Deus é santo nos momentos de louvor e adoração, como nós tivemos hoje de manhã? Amém? Então, quando nós dizemos que Deus é santo, por exemplo, nós estamos adorando em espírito e em verdade. Quando nós dizemos que Deus ele é todo poderoso, quando Ele é majestoso, dizemos que Ele é majestoso, que Ele é Rei dos Reis, então nós estamos declarando aquilo que Deus é, os seus atributos, aquilo que Ele é na essência. Isso é uma adoração em espírito e em verdade. Sabe, o Senhor, Ele tem uma forma em que Ele deseja receber a adoração.
Nós precisamos conhecer a forma como Deus deseja ser adorado. Nós não podemos achar que a maneira em que nós adoramos, a maneira em que nós levantamos as nossas mãos, que nós levantamos a nossa voz, é a forma como Ele deseja ser adorado. Deus está constantemente nos desafiando para que o adoremos em espírito e em verdade, para que avancemos, para que cresçamos em conhecê-lo, em exaltá-lo, em engrandecê-lo com tudo aquilo que fazemos, porque a adoração não é somente quando nós estamos aqui juntos no domingo como igreja, vocês sabem disso. A adoração é a nossa vida como um todo. Nós adoramos a Deus quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós adoramos a Deus enquanto nós estamos no nosso trabalho. Nós adoramos a Deus enquanto nós estamos na faculdade, nas ruas, em todo tempo. Nós estamos em adoração ao Senhor, se realmente pertencemos a Ele. Amém? Então, entrando aqui um pouquinho na questão de Jericó, esses versículos que antecedem o capítulo 6, eles vêm nos revelar essa questão da adoração. E aí chega a parte das muralhas, chega a parte em que o comandante do exército do Senhor dá instruções a Josué. E a palavra vai dizer ali, no versículo 1, em que a cidade estava totalmente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Havia uma resistência. Os muros fechados. Os historiadores dizem que os portões tinham trancas de ferro, de bronze. Ninguém conseguia penetrar aquela cidade. E era a primeira cidade que precisava ser conquistada para adentrar de uma vez definitivamente na Terra Prometida. Então, era como se fosse a primícia da conquista da Terra Prometida, de Canaã. Aquele lugar que o Senhor entregou para os filhos de Deus, para os israelitas. Mas sabe, os homens, eles deixaram a cidade fechada, mas Deus sempre encontra um caminho. Deus encontra uma forma de cumprir a sua palavra, a sua vontade. Ele não é capaz de mentir e nem de não honrar uma palavra que Ele lança, uma palavra que Ele entrega. Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. E é aqui exatamente isso que Deus vai fazer. Porque Jericó estava fechada, mas Ele havia prometido lá para Abraão que os seus descendentes ocupariam aquela terra. Então, o Senhor encontra uma forma, uma maneira sobrenatural de abrir aquela cidade. Vocês creem que o Senhor pode cumprir a sua vontade em todo o tempo? Vocês creem que a palavra de Deus, ela é a verdade? Amém? Que privilégio, queridos, que nós temos, sabe? Que privilégio que nós temos de poder pegar esse livro, abri-lo, lê-lo na nossa língua. É um preço tão alto de termos isso nas mãos. É um preço tão alto. A história nos prova de como foi difícil essa palavra chegar até as nossas mãos. Nós precisamos entender o privilégio que nós temos de ter a palavra, de ter um lugar onde nós ouvimos a palavra, de ter um lugar onde o Senhor fala, onde o seu Espírito age e opera, para que não caia naquilo que é comum, para que não caia em um marasmo, para que não caia numa maneira leviana de termos a palavra nas mãos. Você é grato a Deus pela palavra de Deus? Amém. Então, o Senhor, Ele cumpre a sua vontade, nada é impossível para Ele. Lá Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Quando o anjo Gabriel está anunciando o nascimento de João Batista, então ele fala isso para Isabel. Nada é impossível para o Senhor. Sabe quais são as instruções, então, para adentrar a essa cidade que estava fechada?
não tem nenhuma estratégia militar, não tem nenhum tipo de rampa de acesso às muralhas, não tem nada que possa romper os portões de Jericó. A estratégia que o Senhor entrega nas mãos de Josué para poder abrir aquela cidade, para poder romper com aquela resistência, para poder derrubar aquelas muralhas, é uma estratégia de adoração, de marcha, então silêncio, e depois o momento de gritar. Você já parou para pensar que doideira? Você andar em volta de uma cidade ali. O Fábio, coloca de novo a imagem ali de Jericó, fazendo favor. Você marchar em volta dessa cidade, provavelmente eles falam que levava 30 minutos para dar a volta nessa cidade. Então, por 6 dias, Deus dá a estratégia. Olha, o que vocês vão fazer é o seguinte. Primeiro a arca de Deus, no meio. Aí você vai pegar 7 sacerdotes com 7 trombetas, que vão tocar essas trombetas. E então o exército vai na vanguarda e na retaguarda, na frente e atrás, protegendo a arca de Deus. E aí você dá uma volta. E o povo fica todo em silêncio, os soldados todos em silêncio. A única coisa que vai ter barulho são as trombetas tocando. Vai fazer isso no primeiro dia. Deus falando para Josué. Aí você vai fazer isso no segundo dia. E assim sucessivamente 6 dias. Aí no 7º dia, eles deram 7 voltas, tocaram as trombetas, e então eles deveriam gritar para que aquelas muralhas caíssem. Essa foi a estratégia que Deus entregou nas mãos de Josué para derrubar Jericó. Sabe o que isso fala conosco, queridos? Isso fala sobre movimento que nós precisamos ter na nossa vida. O Senhor precisa ministrar o nosso coração sobre a continuidade, sobre a persistência. E mais, essa estratégia fala também sobre comunhão. Porque Deus não fala simplesmente para Josué, você vai dar a volta em volta de Jericó por 6 dias e depois 7 dias, não. Havia um exército, sacerdotes envolvidos com aquela situação. Existia um ambiente de comunhão, um ambiente onde todos estavam com o mesmo propósito. Então, essa estratégia do Senhor ministra o nosso coração com relação a essas coisas. Com relação a movimento, a ritmo que nós precisamos ter na nossa vida com Deus. Nos fala sobre não oscilarmos naquilo que Deus ministra no nosso coração. Eu não sei se o Senhor está falando contigo nessa manhã, mas o Senhor te entregou palavras, você leu a palavra de Deus e você entende aquilo que precisa ser cumprido. Por exemplo, o que temos de mais importante nas nossas mãos como responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo. Então você já sabe que você precisa fazer discípulos do Senhor, que você precisa pregar o Evangelho. E então nós precisamos permanecer naquilo que Deus tem falado. Nós precisamos ser constantes. Nós não devemos oscilar. E foi isso que o povo de Deus entendeu aqui. Eles ouviram um comando da parte do Senhor, Josué ouviu, e Josué repassou esse comando para o povo, e o povo compreendeu, e permaneceu naquela ordem que Deus tinha dado. Isso fala muito conosco, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, fala que nós precisamos renovar nossa mente. Oferecer a Deus um sacrifício. Temos falado constantemente sobre isso aqui. Sacrifício para ser entregue a Deus, ele precisa estar morto. Então, sim, nós permanecermos debaixo de um comando, de uma ordem de Deus, fala sobre morrer para a nossa vontade. Fala sobre nós deixarmos de lado aquilo que nós achamos que é certo para cumprirmos aquilo que Deus diz que é certo. Amém? Vocês estão entendendo? A arca, no meio do exército, no meio dos sacerdotes, fala sobre a centralidade de Cristo.
E não foi em vão que cantamos aqui Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Eu quero ler esse texto rapidamente com vocês. Se você não conseguir abrir aí, vai estar no telão, tá? Colossenses 1, do 15 até o 20 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, essa estratégia da arca no centro vem mostrar para nós que Cristo precisa ocupar a centralidade na nossa vida. A palavra de Deus, o Logos, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele precisa estar entronizado no nosso coração. Ele precisa ser o centro. Tudo precisa partir dele, tudo deve ser para ele, para a glória dele, por meio dele, amém? Então isso nós precisamos entender também, faz parte dessa estratégia que Deus deu a Josué. O trono de Deus estava simbolizado por essa arca. Então o povo cumpre essa rotina. 6 dias, a mesma tarefa. Levanta, dá uma volta em redor de Jericó, toca as trombetas, depois se recolhe. Nada de fantástico, sobrenatural, nos 6 primeiros dias. Rotina. Isso nos fala sobre rotina também. Como eu disse, sobre constância, sobre permanecer. Mas aí então, de repente, depois dos 6 dias, chegou a hora de tocar as trombetas e gritar. Imaginem vocês, queridos, os historiadores dizem que as muralhas de Jericó, elas tinham aproximadamente 9 metros de altura, e de 3 a 7,5 metros de espessura nas muralhas. 9 metros de altura e de 3 a 7,5 de espessura. Alguns lugares com tamanhos diferentes de espessura. E além da altura desses muros, dessas muralhas, existiam fossos de 15 metros de comprimento para baixo, para que algumas armadilhas militares não conseguissem chegar com escadas e rampas e tudo mais. Então, soma aí, 15 mais 9 metros, né? 24 metros de altura. Quantos nós temos de altura aqui nesse prédio, pastor? Uns 10 metros. Então, o dobro disso e mais um pouco. Essas eram as muralhas de Jericó. E a estratégia de Deus para derrubar essas muralhas era dar uma volta, tocar a trombeta. E aí, no 7º dia, chegou a hora de gritar. Qual que era a lógica humana nisso? Não existia lógica humana nenhuma, queridos. Sabe? As pessoas elas tentam explicar de várias formas. Eu até queria... Alguns dizem que aconteceu o efeito físico da ressonância nas muralhas. Mas você imagina assim, ó, a ressonância por exemplo, essa mesa aqui, ela tem uma frequência. E se eu entro na mesma frequência que ela, no sentido de eu gritar contra ela, ela entra em ressonância com a frequência que eu estou emitindo e ela começa a chacoalhar. Tem um videozinho bem rápido, Fábio, se você conseguir, antes de colocar, deixa eu só explicar rapidamente. É uma ponte lá nos Estados Unidos, nos anos 40, em que soprou um vento de 65 km por hora a noite toda, e o vento, eu não sei se você sabe, mas ele tem uma frequência. E esse vento soprou sobre essa ponte, e a ponte começou a vibrar na mesma frequência que ela tinha. E olha o que aconteceu.
Olha que loucura, gente. Olha isso. Então essa ponte caiu devido à questão da ressonância. E aí alguns dizem que foi isso que aconteceu com Jericó. Vocês já imaginaram a loucura? Aqueles gritos e aquelas trombetas soando, entrando em ressonância com aquelas muralhas e fazendo elas ruir. Fisicamente, isso é possível sem a ação de Deus? Não é possível. Cadê o Natan? Natan, vem aqui rapidinho. Nós não temos um chofar aqui hoje, que é uma trombeta feita com chifre de carneiro, mas a gente tem um sax, que é mais moderno. Então, vocês imaginaram aí, o povo deu a volta em Jericó 6 dias. E aí, no 7º dia, as trombetas estavam soando e o povo deu um grito. E aí, tinha 7 trombetas, mais ou menos, soando assim. Forte. Obrigado, Natan. Vocês acham que isso pode derrubar uma muralha? Outra hipótese. Obrigado, Natan, querido. Outra hipótese é que essa região sofria muitos terremotos. Então, o que aconteceu foi um terremoto. Agora, então, a nossa fé precisa ser maior ainda de imaginar que Deus sincronizou todas essas voltas, para que quando eles tocassem as trombetas e desse aquele grito, as muralhas ruíssem. É muito mais que isso, queridos. É uma questão de fé, sabe? O que derruba as muralhas e fortalezas é a nossa fé. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, eu vou ler rapidinho aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? As armas com que nós lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe? É a fé em ouvir a palavra de Deus. E a fé em obedecer a palavra de Deus. Fazer aquilo que Ele mandou. E aí então vai acontecer o que Deus prometeu. Assim como aconteceu com Jericó. O que é a fé? Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Amém? Agora essa fé, ela precisa ser uma fé ligada em Deus. É uma fé que obedece no comum, no ordinário. É uma fé que morre para o nosso domínio da situação. Você sai do controle da situação. E você entrega o controle para Deus. É o momento em que você declara a palavra de Deus. E Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele não é de um lado e nem do outro. Ele é a verdade. Ele tem compromisso com ele mesmo em cumprir aquilo que ele disse. Sabe? É uma cooperação. Nós temos fé, obedecemos e Deus age. 1 Coríntios 3:9 fala que nós somos cooperadores de Deus. Você é um cooperador de Deus? Amém. Sejamos cooperadores de Deus. Josué aqui, ele foi forte e corajoso. Vocês concordam comigo? Porque como vocês viram aqui, um sax fabricado, feito
fez esse barulho. Lá eles tinham 7 trombetas, 7 chofares. E um exército que deu um grito. Agora eu quero pedir para você ficar de pé um minutinho. Natan, sobe aqui de novo, faz favor. Aí eu vou contar até 3. E você vai puxar assim bastante fôlego dos teus pulmões. Você já gritou alguma vez na tua vida? Ninguém nunca gritou? As mães não precisam responder, né? Então eu vou contar até 3, o Natan vai tocar o sax bem alto. E você vai gritar o mais alto que você puder. Vamos ver se essas paredes vão cair. Foi? 1, 2, 3. Ficou alto? Nem mexeu o pai. Ficou alto, mas pode sentar. Agora vocês imaginem essa cena. Imaginem essa cena. Se não for o Senhor cumprindo a palavra dele, de um povo que obedece diante de um ato de fé. A fé é certeza naquilo que a gente não vê, que os nossos olhos não veem, certo? Então fé não deixa de ser também um pouco de loucura. Vocês concordam? Fé é sair do natural. Fé é colocar o pé na água. Fé é entender, se Deus falou, Ele vai cumprir. Agora nós precisamos ter essa convicção. Se Deus derrubou as muralhas de Jericó, Ele pode derrubar as muralhas das nossas enfermidades emocionais, físicas. Deus derrubou a muralha que fazia separação entre nós e eles através do pecado, quando Cristo morreu na cruz e se entregou por nós. E a salvação é pela fé. Fé em Deus. Hoje o fato de nós podermos fechar os nossos olhos, orarmos e crermos que Deus ouve a nossa oração é um ato de fé. Porque Ele morreu numa cruz por nós. Todas as muralhas que nos separavam do Senhor ruíram. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Sabe? Depois que essas muralhas caíram, o povo gritou, a história vai continuar contando. Você pode ler o capítulo 6 lá em casa, que eu preciso encerrar. Você pode ler o capítulo 6. E aí você vai ver que depois que essas muralhas ruíram, eles gritaram e a muralha caiu. E então só se salvou Raabe e a sua família, aquela prostituta que tinha escondido os 2 espias que tinham adentrado na terra. E depois nós vamos ver Raabe na genealogia de Cristo. Mas então, Deus manda destruir a cidade toda. Essa é a parte que Deus entrega a cidade nas mãos dos israelitas. E como que se fosse uma primícia, tudo precisava ser exterminado, literalmente, homens, mulheres, crianças, animais. E eles não deveriam pegar nada, o ouro, a prata, todos os metais preciosos deveriam estar no santuário do Senhor. Foi isso que Deus mandou fazer com a cidade. E isso traz para nós que nós precisamos morrer para a nossa própria cobiça. 1 João 2, versículo 15 e 17, fala que nós, nesse mundo, temos cobiças. Cobiça da carne, cobiça dos olhos. E depois a história continua e fala que Acã reteu uma parte daquilo que deveria ser destruído e entregue para o Senhor. E então acontece algo muito terrível na história de Israel. Sabe, aquilo que Deus pede para nós, nós precisamos obedecer na íntegra. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Esse grito que derrubou muralhas, eu vejo que hoje em dia é como se fosse a palavra de Deus sendo anunciada da nossa boca. Mateus 4, versículo 4, Jesus, quando estava sendo tentado, ele falou a palavra de Deus para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que nós sejamos esses que vivem pela palavra, que vivem em fé na palavra, que declaram a palavra diante das dificuldades, diante das lutas, diante das circunstâncias. Nós declaramos a palavra para que então as muralhas que tentam se levantar nas nossas vidas caiam por terra. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé para que a gente possa orar. Quero convidar o louvor para subir aqui. Amém. Quantos querem ser obedientes à palavra de Deus? Alguns não querem. Quantos querem ser obedientes à palavra de Deus? Eu quero ser obediente à palavra de Deus. Quantos entenderam e compreenderam com essa palavra que o seu nível, o nosso nível de adoração precisa crescer? Você entendeu isso? Quantos entenderam que diante das dificuldades, das lutas, das muralhas que se levantam, nós precisamos declarar a palavra de Deus, aquilo que Ele disse. E o que Ele disse está escrito. Amém? Você entendeu isso? Então feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, já chegamos a Ti. Diante dessa manhã, Senhor, eu creio que o Senhor foi construindo algo nesse lugar. Eu creio que muitos já tiveram as fortalezas derrubadas, cadeias abertas, algemas despedaçadas, pelo poder, Senhor, da Tua palavra, pela adoração, Senhor, que entregamos a Ti nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor construiu a ministração de trás para frente nessa manhã, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Para Ti não existe impossível, para Ti não existe difícil. Todas as muralhas, as fortalezas que nós passarmos, Pai, daqui para frente, as dificuldades, as lutas, Pai, sejam fortalezas emocionais, Deus, com depressão, com ansiedade, com tristeza demasiada, Senhor, angústia, sejam fortalezas, Deus, físicas, uma doença, uma enfermidade, ou, Senhor, a maior de todas as enfermidades que nós podemos e temos, que é o distanciamento do Senhor pelo nosso pecado. Nós sabemos, Deus, que há solução pela Tua palavra. Nós sabemos que há solução pela cruz, pela obra do Senhor na cruz por nós. Espiritualmente, Senhor, existia essa muralha, mas elas caíram por terra. E o Senhor fez um caminho. O Senhor derrubou as muralhas de separação e hoje nós temos livre acesso, Senhor. Que nós possamos nos lembrar todos os dias de declarar a Tua palavra, Senhor, nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso trabalho, para nós mesmos, Senhor. Quando vivemos fases, Senhor, de dificuldade, de dúvida, momentos em que estamos passando por um vale da sombra da morte, o Senhor é conosco. O Senhor ocupe, Senhor, o centro de cada coração, Senhor, de cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Eu oro, Senhor, para que toda muralha, toda fortaleza, tudo aquilo que precisa ruir, rua, Senhor. Sejam muralhas internas no coração, na mente, Senhor. Aqueles que têm dificuldade para compreender a Tua palavra, que essas muralhas caiam por terra. Que essas muralhas ruam nessa manhã, Senhor. Porque nós queremos obedecer aquilo que o Senhor tem dito. Nós queremos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua vontade na íntegra. Nos ajuda a vivermos uma vida que Te agrada, Senhor. Para a glória do Teu nome. Queremos fazer, Senhor, da nossa vida um altar em que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Santo é o Teu nome, Senhor. Seja entronizado aqui, Jesus. Te adoramos. Te exaltamos. Vamos adorar o Senhor por um instante e aí nós vamos nos despedir, tá? Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vamos pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Pra te adorar, vamos! Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, Senhor, de encerramento, Pai. Que estar em Tua presença seja o nosso status de vida. Que nos lembrarmos dos Teus atributos comunicáveis, incomunicáveis, de tudo aquilo que Tu és, seja para nós aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá o drive para vivermos a nossa vida, Senhor. Que a nossa adoração reflita, Senhor, em gratidão pelo que fizeste por nós, mas acima disso ainda, por quem Tu és para nós. Obrigado, Senhor, que nenhuma muralha fique de pé ao nosso redor, Senhor, através da adoração, coração contrito e quebrantado diante da Tua doce presença. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Se conosco, Senhor. Obrigado por mais um dia na Tua doce presença. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo a você, Deus te abençoe e até por aí.